Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? É a aula de filosofia. Vamos lá então, filosofia política. Vamos lá então, meus queridos, na página 32, eu vou falar sobre alguns conceitos de alguns filósofos, tá? Sobre a política, tá bom? E nesta aula vamos falar sobre a política realista, política do poder absoluto, tá bom? Política iluminista, política como instrumento de dominação e, por fim, política totalitária, tá bom? Vamos lá então? Meus queridos, na página 32 eu vou destacar sobre o conceito, como que Platão e Aristóteles vê a política, tá bom? Vamos lá então? Para o Platão, ele vê assim, ele escreveu um livro que é muito importante, na verdade são alguns livros que fazem parte de um conjunto de livros que ele chamou de A República, tá? E nesse livro, nesse conjunto de livros, ele buscou assim, um modelo de política, de sociedade que ele identificou como perfeita, a bela cidade, né, a Calipólis, tá? E nessa sociedade perfeita, segundo Platão, tudo pertencia ao Estado, vamos colocar assim, tá? Sabe, então, caso você tenha filhos, o filho não ia pertencer a você, e sim à comunidade, tá bom? E é interessante que, se você já assistiu aquele filme Divergentes, então tem muito a ver com isso, porque as crianças iriam desenvolver suas habilidades conforme os seus potenciais, tá bom? Se a criança tivesse uma habilidade mais para a agricultura, ela iria para esse setor. Se a criança fosse habilidade mais para o exército, então iria para o exército, tá bom? E aquelas crianças mais sábias, por isso que tem um termo que é a sofocracia, ou seja, governo dos sábios. Então, para ele, então, vocês iriam, no caso, as crianças iriam desenvolver as habilidades conforme seus potenciais, tá bom? Meio complicado isso. Tá? Outra coisa, Aristóteles ele afirmava que nós somos, por natureza, um ser social, tá? Já começa por aí, tá? Somos um ser social. E é interessante que também Aristóteles fala um pouco sobre a questão da ética, tá? Porque todo político tem que ser ético. E a ética é uma habilidade adquirida no decorrer da vida, tá bom? Então todos os políticos têm que ser éticos. Brasília, presta atenção em Aristóteles, tá bom? Vamos evitar os extremos e buscar ser ético, tá bom? Ele também fez alguns modelos de política bem interessante, tá bom? Tem uma tabela aí, vou colocar para vocês, que está na apostila de vocês, que é: se é o governo de uma pessoa, a forma pura seria a monarquia, tá? E nesse pensamento de Aristóteles, a monarquia seria pura porque teria os súditos, né? E todos iriam exercer uma política, segundo a monarquia. E o rei ou a rainha iria representar esse modelo, tá bom? Mas a forma corrompida disso seria a tirania, ou seja, o que é um tirano? É quando as suas vontades somente devem ser seguidas. Caso contrário, é a morte. É interessante como seria o governo de algumas pessoas. A forma pura seria a aristocracia, tá? Os aristocratas geralmente são pessoas que têm as posses, que têm o poder econômico em suas mãos. E a forma corrompida seria a oligarquia, tá bom? E o governo de todos, que a forma pura seria a democracia, e a forma corrompida a demagogia, ou seja, é bonito você ver assim, nossa, a democracia, mas na prática não tem uma participação maior parte da população, vamos colocar assim, tá bom?
E por fim, na conceituação, tem Agostinho também, na página 33 de vocês, tá? Agostinho escreveu um livro, lembrando que Agostinho se baseava muito na teoria de Platão, tá? Então ele fez a cidade dos homens, o mundo terreno, o mundo que vivemos seria, né, a cidade dos homens, mas a cidade de Deus seria o mundo celestial. Aí fica a questão, você concorda que o governante ele é um representante de Deus? Tá bom? Então, aí fica uma questão aí do Estado laico, tá? Você não sabe o que é Estado laico, pesquisa, mas também, lembrando que no Brasil tem o Estado laico e a liberdade religiosa também, tá? Tem que saber a diferença, tá bom? Mas assim, para Agostinho, a ação política moral cristã, para ele, o todo poder vem da onde? Vem de Deus, tá? Então, se você pegar os povos antigos, né, Mesopotâmia, Babilônia, tá bom? Os egípcios, o poder vem de Deus, tá bom? Você concorda com isso? Fica a questão. E agora vamos tratar da política realista, tá? E a obra de Nicolau Maquiavel, em especial O Príncipe, tá? Para falar de Maquiavel, lembrando que ele escrevia geralmente para alguns governantes, tá? Alguns príncipes, por isso que é o príncipe, sempre alguns príncipes que iriam se tornar reis. E é interessante, eu vou colocar só duas frases sobre Nicolau Maquiavel, que é bem amplo os estudos em cima dele, mas vou colocar só duas frases, né, que é bem conhecido, que é: os fins justificam os meios. Ele aconselhando os governantes que, se você quer chegar em uma conclusão, se você quer em um objetivo, não importa se esse objetivo é legítimo às suas concepções, você tem que ir até o fim, tá bom? Então pensa bem. E outra frase: é melhor ser temido do que amado, tá bom? Porque as paixões mundanas podem influenciar o povo. Então é melhor que o povo tenha medo de você do que ame você, tá bom? Então o objetivo dessa política é deixar de ser o bem comum e passar a conquista da manutenção do poder do Estado. Então, é claro, ele defendia o poder do rei, do Estado, no caso, tá bom? Política do 3, né? Política do poder absoluto. Daí destacamos, né, a história do poder divino, né? Já citei um pouco o Agostinho, né? Então, daí nós citamos o Jean Bodin, tá? Que viveu entre anos de 1500 a 1596. Ele escreveu um livro chamado República. Copiou. Então ele destacava a concepção política do direito divino dos reis, que se o rei está assumindo, lembrando que aqui é política e poder absoluto, tá? Então é o poder, lembra da idade moderna. Então para ele o rei ele representa Deus, tá? Então por isso não pode ser questionado. Daí destacamos também, nesse mesmo defensores do poder absolutista, Thomas Hobbes, tá? Ele escreveu Leviatã, tá? Tem uma frase muito conhecida dele também, que o homem é o lobo do próprio homem. Então para ele, o ser humano é egoísta, ele sempre, permanentemente estará em conflito entre eles, tá? Por isso que exige-se a liderança de um para liderar o restante, tá? Por isso que ele defende, mas tem que ter a ver um contrato social. Como os seres humanos, o coletivo não consegue se organizar, ele precisa de alguém para mostrar o horizonte, tá? Mas o que tem a ver o Leviatã, no caso? Eu estou resumindo para vocês, tá? O Leviatã seria então esse acordo, né? O Leviatã é um monstro bíblico, está no livro de Jó, tá bom? Tá pesquisado, você vai ver, é bem interessante. Então, para ele, o melhor regime seria a monarquia, mas é um Estado forte, tá? E por que o Leviatã? Porque todos têm que respeitar, é um poder absoluto e centralizado nessa figura, tá? Esse é um monstro poderoso, tá? Que todos deveriam seguir, tá bom? Que ele controla e determina.
Agora vamos falar da política iluminista. Lembrando que o iluminismo é um movimento, né, intelectual, tá bom? Mas também político, que surgiu para combater essas ideias absolutistas, né? Daí vamos destacar primeiro o John Locke, tá? Que John Locke ele viveu durante e após a Revolução Gloriosa na Inglaterra, certo? E ele desenvolveu uma política de pensamento liberal, a liberdade de expressão, muito importante, tá bom? Hoje nós temos uma liberdade de expressão, de opinião, lembra-te de John Locke, tá? Então, Locke ele partiu do princípio individualista, no qual os homens se unem mediante um contrato social para formar a sociedade civil, tá? Mas daí, diferente do Hobbes, o Hobbes lhe dava o poder para o executivo, no caso o rei, tá? Já Locke ele falava que o legislativo é mais importante, tá? No caso, ele partia da premissa do parlamento. Se você pensar na Inglaterra, que segue um sistema monarquia parlamentarista, o parlamento, o primeiro-ministro manda mais do que a rainha, claro, né? Tá bom? E aqui no Brasil seria, você concorda com isso? Os deputados teriam mais poder do que o executivo? Pensa nisso, tá? Daí vamos citar agora do francês, né, Montesquieu. Foi o primeiro, ele fez o livro muito importante, O Espírito das Leis, de 1758, que ele propôs a divisão dos três poderes, quais são os três poderes? O judiciário, o executivo e o legislativo. Ele defendia que essas três instituições tivessem autonomia, tivesse uma separação e tivesse uma autonomia dos poderes, tá bom? E é interessante que atualmente o Brasil está passando por uns conflitos aí, né? Na questão desses três poderes, né? Que esses três poderes, o ideal é que eles funcionam de forma autônoma, mas que um fiscaliza o outro também, tá bom? Aqui no Brasil, vamos entender que o executivo, ele comanda, podendo destacar o presidente, prefeito, governador, o legislativo, os senadores, os deputados, tá bom? E o judiciário, o STF, são juízes, mas vamos colocar o STF aí, tá bom? E aí você concorda que tem que ser assim mesmo? Eles têm que ter autonomia? Ou o executivo tem que ser mais forte, o legislativo? Então fica a questão aí. E destacamos, né, por fim, nesse pensamento iluminista, o Rousseau. Tá? Rousseau, ele é interessante que ele também fala sobre o contrato social, mas ele fala que os direitos coletivos é mais importante do que a pessoa que está lá. Como assim, professor? Vou dar um exemplo a vocês. Pensa assim que nós brasileiros devemos lutar por uma bandeira em comum, tá? Que seria essa bandeira? Poderia ser para uma melhor educação, contra a corrupção, para lutar para diminuir a desigualdade social. E os políticos eles não são, eles são, na verdade, eles gerenciam a vontade coletiva. Eles são os empregados. E é interessante isso, porque quem paga os políticos somos nós, somos os nossos impostos. Deveria isso. Então, Rousseau é contra essa história de foro privilegiado, que todos estão numa mesma lei. Tá bom? Mas para dar certo isso, tem que ter uma maior participação política. Ele defendia assembleias periódicas, ou seja, cada lugar deveria estar sempre, constantemente, todo mês, tinha que ter essas discussões, uma maior participação política. Tá bom? É interessante isso, tá? O Estado deveria servir os interesses do coletivo, tá bom? E o contrato social se baseado nisso, tá? Vamos agora então para 5 políticas como instrumento de dominação. Isso é interessante, é claro, dominação, Karl Marx, tá? Lembra que Karl Marx sempre fala sobre essa luta de classes, a classe trabalhadora, que é a maioria, que está a serviço de uma elite, tá?
Então, Karl Marx e Hegel também, eles eram contra o Estado. Por quê? Para ele, o Estado capitalista favorece quem está no poder. Tá bom? É Karl Marx, tá bom? Então, ele defendia, querendo ou não, a revolução comunista. Tá bom? Ele defendia o quê? O fim do Estado, depois uma transição do capitalismo para o socialismo, depois para o comunismo. Tá bom? E, por fim, vamos falar agora da política totalitária. Totalitarismo, lembra do que? Nazismo, fascismo, nazismo de Adolf Hitler, fascismo de quem? Fascismo, no caso, de quem? Do Benito Mussolini. Vamos também falar também stalinismo, tá? Vamos falar comunismo, tá bom? Que é o controle absoluto da sociedade onde foi implantado, tá? Algumas características do regime totalitário: nacionalismo exagerado, extremado, patriotismo ardoroso, racismo e militarismo, e o uso da propaganda, tá bom? Mesmo tendo esses absurdos, a propaganda pertence ao Estado, ao governo, como eles têm o controle, e passa uma imagem, tá tudo ok. Isso aconteceu na França, aconteceu na Rússia, aconteceu na Alemanha, tá bom? Então, meus queridos, foi isso a aula. Tá? Um grande abraço, professor. Até a próxima. Tchau para vocês!